Turma, nós já tivemos lives muito técnicas e muito diretas, em aspectos que eram importantes para um bom profissional de educação física. Seja como falar com um aluno, aquelas 3 vias de comunicação, seja como realmente a mobilidade é diferente do alongamento, como a ativação cognitiva é diferente de um aquecimento tradicional. Nós abordamos de forma bem direta, todas essas lives estão salvas e postadas na minha bio. Tecnicamente, há diferença entre esses aspectos. E esse conhecimento técnico ele é muito importante, pessoal. A gente tem sempre que buscar conhecimento e buscar bons cursos e boas capacitações com profissionais que realmente entreguem aquilo que eles prometem. Mas a live de hoje a gente vai para um conceito, um contexto um pouco mais conceitual com vocês. Por quê? Por mais que eu saiba, que eu entenda que a mobilidade é diferente do alongamento, se eu não aplicar isso com o meu aluno, não vai ter muito sentido, não vai ter muita finalidade. Por mais que eu saiba que uma ativação cognitiva é muito mais interessante para o meu aluno, é mais rentável, é mais divertida, tudo isso, se eu não aplico isso com o meu aluno, também não vai ter muita finalidade aquele conhecimento. Então eu tenho que pegar esse conhecimento e realmente aplicar, passar para o meu aluno. Por isso que é uma coisa que eu sempre gostei, sempre fiquei muito feliz com as formações que eu já ministrei, cursos ou capacitações por aí, é que eu sempre busquei que o conhecimento fosse algo que eu conseguisse aprender em um dia e aplicar no outro. E eu sempre busquei isso em todos os cursos que eu fiz também. Consegui, se eu fiz um curso no sábado, na segunda-feira eu já deveria poder pegar aquele conhecimento e passar para frente. Então isso é muito importante, né, galera? A gente tem um conhecimento que a gente consiga aplicar. Então eu tenho que entender o quanto é importante eu aplicar esse conhecimento, beleza? Ou seja, não adianta muito eu fazer uma capacitação, fazer um curso, o cara me mostrar um método de treino super sensacional que eu não consigo aplicar na segunda-feira. Ou eu ir lá realmente pegar um conhecimento muito válido, mas eu não entender como é que eu posso passar aquilo para os nossos alunos. Por isso que a nossa live de hoje vai ser uma questão mais conceitual. Eu quero tentar conscientizar aqui vocês, junto com vocês, sobre o quanto é importante o tema da nossa live, que é começar bem, começar do jeito certo. A primeira impressão é a que fica. Imagine você chegar em uma aula com seu aluno que você já está com a fichinha dele, com o nome, com as informações prévias dele, você vai dizer, ó, vou fazer uma anamnese aqui com você agora, porque eu já tenho passado algumas coisas e tal. Imagine o quanto isso impacta positivamente para o meu aluno, uma primeira impressão boa para ele. E durante a nossa live eu vou passando vários outros exemplos para vocês. Mas vamos lá, olha só. Turma, mesmo sabendo de tudo isso, em relação à preparação para o movimento, como o trabalho com os alunos ele é importante, mesmo sabendo que existem várias formas de começar a sessão, existem várias formas, e muitos profissionais pensam, mas eu já sei fazer um aquecimento com o meu aluno, eu já atendo o meu aluno bem, eu já tenho uma forma que eu trabalho que funciona e meus alunos gostam. E realmente é muito fácil a gente se prender a essa zona de conforto. É muito fácil a gente se prender aquilo que a gente já aplica, a gente já sabe, funciona em muitos casos. Eu já entendo que é mobilidade, eu já trabalho ali classicamente, faço isso, isso e isso, que a mobilidade está incluída. Sempre que a gente vai por esse ponto boa noite, Jair, tudo bom comigo? Larissa também, que bom que está aí junto com a gente. Pessoal, encaminha a live aí para os colegas, para os amigos, que a live de hoje vai ser rápida, direta e objetiva, beleza? Então, para eles não perderem, porque os pontos que eu vou soltar aqui com vocês são muito importantes. Então, vamos lá. Então, é muito fácil eu ter uma forma de trabalhar, eu já utilizar essa forma com os meus alunos, às vezes pode até ser uma forma muito clássica, como o alongamento, que a gente já conversou bastante, e eu achar que aquilo tá bom, que aquilo tá tudo certo. E beleza. Inclusive, isso é muito confortável. Inclusive comigo, durante muitos anos, meus primeiros anos ali na educação física, eu desenvolvi ali aqueles 3, 4 movimentos que eu me sentia seguro executando, e todos os meus treinos começavam sempre por esses padrões. Todos os meus treinos, eu passava por cada articulação, com 2 movimentos para cada articulação,
independente de quem fosse meu aluno, eu fazia dessa forma. Então era muito seguro. Por quê? Era eficiente, funcionava, era algo cômodo, eu já sabia fazer. Então era muito tranquilo. Mas aí depois do quarto, quinto, sexto treino com os meus alunos, eu começava a perceber que eu poderia nem estar lá e meu aluno já saberia fazer aquela sequência. Então, qual é o meu valor como profissional se o meu aluno mesmo já sabe fazer o que eu vou fazer com ele? Sim, passou 1, 2 treinos, ele já sabe o que é para fazer, já está enraizado nele. Não tem nada novo, nada surpreendente. Então, eu sei que é muito confortável fazer algo que eu já sei, algo que funciona, que é eficiente. Mas será que fazer esse algo que é eficiente vai realmente conseguir cativar o seu aluno? Será que fazer isso que eu já sei, ficar nessa minha zona de conforto, vai fazer o aluno valorizar a minha sessão de treinamento? Vai fazer o aluno entender o quanto é importante a minha presença ali para estar junto com ele? Será que isso realmente vai me destacar como um bom profissional? Então, será que esse tipo de estratégia de aplicar a mesma coisa, por mais que seja algo que até certo ponto pode ser eficiente, vai realmente manter os meus alunos e conseguir novos alunos? Ou seja, muitas vezes aquela segurança que eu acho que eu tenho, eu já tenho esse método, eu aplico ele e está tudo certo, pode não ser realmente uma segurança. Tá confortável para mim, mas eu não estou seguro como um bom profissional, não estou seguro em passar algo que eu domino realmente para o meu aluno, eu estou fazendo sempre o básico. Então, quando a pessoa fala assim, eu tenho 10 anos de experiência em musculação. Tá, esses 10 anos de experiência testando coisas novas, experimentando, buscando se aperfeiçoar, sempre tendo raciocínio crítico sobre o que você faz? Ou são 10 anos fazendo a mesma coisa todos esses 10 anos? Treino A, B, C e D, se o cara for pro. Se o cara já tem 1 ano, drop série. Se o cara tem 2 anos, aí eu vou para um piramidal invertido. Esses 10 anos é realmente de experiência, prática, com crescimento? Ou são 10 anos repetindo a mesma coisa? Percebam que muitas vezes o começo ali da nossa sessão, esse bloquinho tão pequeno, mas que está presente em muitos diferentes tipos de sessão, ele é esse bloco nosso, que normalmente é sempre a mesma coisa. Eu faço sempre o mesmo padrão, eu trabalho do mesmo jeito porque funciona. Meu aluno não se lesiona, ele chega bem no treino. Mas isso vai fazer você ser valorizado como profissional? Isso vai fazer você valorizar a sua sessão e fidelizar os seus alunos? Então já fica o primeiro questionamento, e a Vitória até comentou aqui pra gente que ela tem uma certa dificuldade em diversificar, né? Na verdade, ela comentou a dificuldade que eu acho é diversificação. E Vitória, realmente, quando a gente pensa assim, cara, como é que eu vou modificar isso? Como é que eu vou diversificar? Como é que eu vou me arriscar de uma forma segura? E pode gerar um pouquinho de medo. Mas tenho certeza que quanto mais vocês buscarem conhecimento, quanto mais vocês buscarem formas de se aperfeiçoar e principalmente que vocês consigam ganhar raciocínio crítico em relação a tudo que vocês fazem, vai cada vez mais melhorar esse aspecto de vocês em relação a um raciocínio crítico, certo? Então eu vou deixar uma perguntinha para vocês aqui que o Ado tá tranquilo. Eu acredito que vocês sejam conscientes que conhecimento sobre mobilidade e estabilidade é algo que está bastante acessível atualmente. Talvez não consiga deixar tão claro e tão prático o que realmente é mobilidade e estabilidade. E tem muitos profissionais que falam que sabem sobre isso e colocam mobilidade tem que ser assim, estabilidade tem que ser de tal jeito, quando na verdade isso é um conceito que eu devo entender e realmente aplicar para cada um dos meus alunos. Então não tem fórmula, não tem exercício mágico. Não adianta vídeo com 101 exercícios para mobilidade. Sim, se eu não tiver um conhecimento técnico e direto para conseguir avaliar criticamente se aquele exercício é bom para o meu aluno, se não é, se aquele exercício realmente está trabalhando a mobilidade da forma que ele se propõe, não vai adiantar ter esse vídeo com 101 exercícios. Eu tenho que desenvolver um conhecimento muito mais robusto sobre isso e não simplesmente ficar comprando e-books por aí, 110 exercícios, 400 exercícios para tal coisa,
Porque quando eu realmente dominar aquele conhecimento, eu vou criar os meus exercícios. Mas o que mais me preocupa, além disso, é que talvez muitos profissionais, como eu sei que vocês são esses profissionais, têm conhecimento sobre o que é mobilidade e estabilidade. Agora a gente tem bem menos profissionais que sabem pegar esse conhecimento e realmente aplicar e atender os seus alunos com esse tipo de conhecimento. E aí? Vocês acham que de 100 profissionais, quantos realmente sabem pegar a mobilidade e estabilidade, que é algo básico da preparação para o movimento, e realmente aplicar isso para os nossos alunos, de uma forma objetiva, de uma forma clara, beleza? Porque isso está diretamente relacionado à nossa primeira impressão, deixar uma boa primeira impressão com o nosso aluno e começar o treino da forma certa. Porque se você já consegue melhorar aquele quadril que ele sente travado, melhorar aquele tornozelo que ele sente incômodo, logo ali no comecinho da sessão e mostrando para ele, ó, esse exercício a gente vai fazer para melhorar a sua mobilidade de tornozelo. E isso vai realmente impactar para o nosso aluno, beleza? Então, eu entendo e realmente é muito prático eu usar esse básico que funciona. E galera, sem dúvida nenhuma, é muito importante ter o básico que funciona. Ter realmente, tipo assim, eu sei o básico e isso funciona. Só que dentro do básico, quando eu realmente domino, eu consigo colocar muitas variações, eu consigo colocar o que é bom para um aluno, o que não é bom para o outro, e deixando cada vez mais específico. Então, realmente, como a Larissa comentou ali pra gente no chat, eu buscar essa especificidade para cada aluno meu é um dos aspectos mais importantes. Mas, ou seja, para cada aluno meu, eu posso ter sim um exercício que vai ser bom para todo mundo. Mas eu sei que vai ter aquele aluno ali, mesmo de uma aula coletiva, que eu vou dar um toquezinho no ombro dele, ó. Você, faça um pouquinho mais curto para a gente conseguir estabilizar mais. Isso é realmente entender a mobilidade e estabilidade para cada aluno meu. Mas sim, é muito confortável eu ficar nessa zona aí. Cara, eu vou fazer sempre o que eu sei. Vou fazer isso aqui que tá tranquilo. Vou sempre estar repetindo os padrões que funcionam, que são legal. Porque o que funciona sempre deve ser utilizado. E ele é fácil. Mas vocês já experimentaram, turma, aquele sentimento, aquela sensação de trazer algo novo para o seu aluno? Quando você coloca aquela modificaçãozinha no treino e o aluno está dizendo, poxa, professor, aquele movimento que você colocou lá no treino de hoje foi muito bom. Pô, achei muito legal. Que exercício massa que você fez hoje comigo. Eu sei que todos vocês já passaram por essa sensação com alunos de vocês. O professor ele vai dizer, pô, professor, aquele exercício eu sempre tive dificuldade e agora como você explicou isso aí pra mim, ficou muito legal. Já tiveram essa sensação de algo novo? Ou até num treino que vocês fazem? Ah, fui num treino lá do meu colega, tal, visitei o box de um amigo, ele fez uma atividade lá que eu nunca tinha feito, pô, que massa, uma coisa nova, uma coisa diferente, mas uma coisa com muito impacto, algo objetivo, algo que realmente funciona. Algo que até pode ser básico, mas foi algo novo, foi algo inovador. Vocês lembram desse sentimento de algo novo? Agora me digam o quanto não seria legal para os seus alunos gerar um sentimento como esse, de inovação, algo novo, algo diferente, mas algo que é direcionado para ele a cada treino. Algo que realmente vai gerar esse sentimento positivo, esse sentimento legal para os seus alunos. Então, eu sei que vocês já experimentaram esse tipo de sentimento, e eu também sei que vocês são conscientes que gerar isso nos nossos alunos é algo que vai fazer muita diferença, porque cada treino ali dele realmente é um momento que ele busca descontrair, é um momento que ele vai buscar relaxar, é um momento que ele vai buscar sentir que está chegando próximo do objetivo dele. Então sempre que você consegue gerar esse sentimento positivo e algo inovador tende a gerar esse sentimento positivo, vai ser legal para os nossos alunos. E muitas vezes o que nós precisamos, pessoal, não é reinventar a roda. Eu não vou precisar chegar para vocês com 200 exercícios para mobilidade de ombro. Porque pode ser que nesses 200 exercícios não tenha um exercício de mobilidade de ombro que sirva para o seu aluno. Talvez você precise do exercício 201.
Só que você aprender sobre a mobilidade, você realmente entender sobre isso, vai fazer você ver isso de um ângulo diferente. E agora você vai conseguir criar esse exercício 201 para o seu aluno. E o seu aluno vai ter esse sentimento de, poxa, professor, aquele exercício que você colocou realmente aliviou muito o estresse que eu tenho no ombro. Isso é gerar uma boa primeira impressão. Isso é começar bem o treino. Porque cada treino seu, cada treino com o seu aluno, você tem essa oportunidade de começar bem. Você tem essa oportunidade de deixar aquela primeira impressão novamente com o seu aluno. Então é isso aí. Por isso que eu falei que a live de hoje era um pouco mais conceitual, para a gente entender que eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que realmente entender isso. Mas eu tenho que conseguir também ver as coisas de um ponto de vista diferente. Eu tenho que ganhar conhecimento realmente que me possibilite esse tipo de entendimento sobre esses aspectos, certo? E aí sim eu vou pegar conceitos básicos como mobilidade, estabilidade e conseguir aplicar de uma forma bem melhor. Beleza? Vamos lá então. Então, deixa eu tentar passar alguns argumentos lógicos com vocês aqui. Turma, imagina só se vocês pensassem, você tem uma obra, você vai participar de uma obra na sua casa tal, e você como ferramenta você tem um martelo, certo? Galera, não dorme não, que essa analogia aqui vai mudar a forma de vocês de entender como deveria ser a área da educação física, beleza? Então já encaminha aí para os colegas, para eles entrarem na live e não perder esse conceito. E espero que vocês já tenham ouvido isso que eu vou falar agora de muitas outras fontes, só para eu estar reforçando com vocês agora. Se você vai participar de uma obra, você tem uma caixa de ferramenta, na sua caixa de ferramenta só tem martelo. Para você, todos os problemas serão pregos, ou seja, tudo é prego. Você vai sair dando martelada em tudo o que você puder, porque tudo é prego. Então, se você tiver um parafuso, se você tiver uma porca, se você tiver qualquer outra coisa, para você é tudo prego e você vai querer sair dando martelada em tudo isso. Ou seja, se eu só tenho um martelo, tudo para mim vai ter que ser prego ou eu não consigo resolver aquilo, certo? Agora, se eu tiver um martelo, uma chave de fenda, uma chave de boca, uma chave de rosco, um serrote, ou seja, se eu tenho mais ferramentas na minha caixa de ferramentas, se surgir um parafuso, eu resolvo. Se surgir uma broca, eu resolvo. Se surgir uma porca, eu resolvo. Se é para demolir uma parede, eu também resolvo. Ou seja, se eu tenho mais ferramentas no meu arsenal, eu vou conseguir trabalhar de uma forma muito mais direta, de uma forma muito mais objetiva. Ou seja, se na minha cabeça 30 minutos na esteira funciona para aquecer meu aluno e está tudo certo com isso, todo mundo que chegar eu vou passar 30 minutos de esteira e vai estar tudo lindo. Tipo assim, não vai ter problema eu passar 30 minutos de esteira, porque na minha cabeça aquela é a ferramenta que eu tenho, certo? Agora, imagine um aluno seu, o cara trabalha 8 horas por dia, pega às 6 da manhã, tem 30 minutos de almoço, trabalha 4 horas seguidas de tarde, chegou para treinar com você 6 horas da noite, ou seja, o cara tá atolado o dia inteiro, ainda assim teve um esforço mental fora de série para ir pro treino e tá lá para treinar com você, beleza? Ele chega, você faz o quê? 30 minutos de esteira. Galera, o quanto é que isso vai impactar pro seu aluno ele chega lá e fazer os 30 minutos de esteira? Tá. Enquanto vocês pensam sobre isso aí, eu já falo outro ponto, deixa eu botar meu celular para carregar, que ele tá descarregando aqui, rapidinho. Então vamos lá. Então galera, imagine esse cenário desse seu aluno, ele chegou depois desse dia de trabalho e você bota o cara 30 minutos na esteira. Galera, tipo assim, a não ser que você tenha um motivo, uma razão muito forte para fazer isso, do ponto de vista profissional, eu não sei por que a gente está habituado a fazer isso. Eu sei que classicamente, quando a gente não tinha tantos recursos, isso era muito feito. Mas felizmente a gente já tem mais recursos agora. Vocês têm a oportunidade de participar de uma super jornada, onde vocês vão ver, além dessa estratégia que eu estou falando agora, muitas outras que vão fazer a preparação para o movimento, esse começo da sua sessão, ser muito mais interessante. Então nessa linha, imagine se você pega agora esse seu aluno,
faz uma boa mobilidade, uma boa estabilidade ali que demorou 5 minutos. Pega ele e faz um trabalho cognitivo, daqueles que eu já mostrei, tem vídeo lá no meu Instagram falando sobre isso, dando exemplos. Faz uma parada lúdica, divertida, que eles vão achar super legal. E depois disso, qual é o sentimento que fica para o seu aluno? Será que depois desse dia de trabalho, ele vai preferir ir para a esteira e ficar 30 minutos ali? Ou vai preferir já estar ali junto com você, interagindo, você fazendo coisas legais, colocando ele para se movimentar e esquecer que ele veio de 8 horas de trabalho e depois vai ter que ainda levar trabalho para casa para fazer e por aí vai. E galera, olha só. Aí você pode pensar assim, mas professor, eu trabalho numa academia e eu vou ter 10 pessoas ali comigo no meu horário. Será que eu vou conseguir fazer isso na academia? Turma, garanto para vocês que dominando a preparação para o movimento, você vai fazer só esses 5 minutos. 5, 10 minutos com o seu aluno ali. Quando ele chegou, depois ele vai para o treino e está tudo certo. E você vai conseguir, pelo menos nessa 1 hora que tem 10 pessoas com você, você vai dar atenção. Você vai realmente ser o ponto de corte de diferença naquela sessão ali do seu aluno. Beleza? Por quê? Nesses 10 minutos você fez uma parada com ele que nenhum outro profissional, provavelmente na vida dele, até aquele ponto fez. Então, quando eu realmente domino e sei aplicar, não só saber o que é mobilidade, mas saber aplicar com os meus alunos, eu consigo fazer esses trabalhos direcionados e rápidos. Eu estou ganhando tempo, o meu aluno está ganhando tempo. E isso está sendo muito direcionado para ele. Está sendo algo que vai ser muito prazeroso e vantajoso. Beleza? Mesmo trabalhando numa academia que eu estou precisando cuidar de 10, 5 alunos ali ao mesmo tempo. Beleza? Então imagine o quanto esses 10 alunos que estão naquele horário com você, chegou, fez 10 minutos com você e foi para o treino dele. Ele vai se sentir bem porque você deu esse cuidado para ele e essa atenção. É esse tipo de coisa que eu quero que a gente saia consciente na nossa live de hoje, que é justamente, pessoal, a primeira impressão é a que fica. Me diga qual seria a chance de ter esse tipo de tratamento você com os seus alunos na academia e caso aconteça desse aluno parar de treinar nesse local, ele vir e querer treinar com você, te chamar para ser personal, te chamar, não, cara, eu queria muito continuar treinando com você, porque você me deu uma atenção, você cuidou de mim de uma forma diferente. Eu sei que isso já deve ter acontecido com muitos de vocês, e isso já aconteceu comigo algumas vezes, alguns lugares que eu trabalhei, e eu sempre gostei muito de conversar com o meu aluno ativamente. O que é conversar com o aluno ativamente? Escutar ele, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, tal. Aí chegava lá, seu João, 50 e poucos anos, falou pra mim, olha só, adoro futebol, tento jogar com meu netinho, acho super legal. Massa. No próximo treino com o seu João, eu falei, ó, seu João, vamos fazer essa dinâmica aqui, que é uma dinâmica que vai melhorar seu drible com o seu netinho e tal. Mas primeiro, vamos lá, estabilidade de joelho, mobilidade de quadril. Agora vamos fazer atividade. 10 minutos, seu João, pode ir pro treino. Seu João foi pro treino super feliz agora, galera. É esse tipo de sentimento que a gente tem que gerar justamente para a primeira impressão é a que fica. Beleza? Turma, tranquilo até aqui. Estamos indo bem, estão conseguindo captar, entender os conceitos. Agora, olha só. Para tentar reforçar isso com vocês, esse conceito, essas dinâmicas, eu queria dar alguns exemplos para a gente conseguir associar o quanto começar bem melhora as coisas, tá? E o quanto eu buscar fazer uma boa formação, buscar realmente aprender com bons profissionais pode impactar na nossa vida, tá? Vocês lembram, não sei se lembram, ou não sei se pegaram essa fase, há uns 3 anos atrás, estava muito em moda que eles chamavam de treinamento 3D, ou treinamento em 3 dimensões. Que foi um conceito que surgiu vários cursos, vários profissionais estavam fazendo, que seria de que eu deveria explorar todos os 3 planos ali, todos os 3D, 3 dimensões, durante os exercícios. Eles chegaram com propostas novas, bem legais. E quando surgiu esse curso, eu parei criticamente, analisei e pensei, cara, qual movimento da vida do meu aluno não é 3D? Qual movimento já não é em 3 dimensões? Então não era algo assim novo, não inventaram a roda.
Sim, se o meu aluno vai comer em casa, ele está trabalhando em 3 dimensões. Se ele está caminhando, ele está trabalhando em 3 dimensões. Ou seja, aquela formação, apesar de muitos profissionais estarem fazendo tal, ela poderia trazer algo que já era muito comum e que muitos profissionais deveriam saber, que é que a vida dos nossos alunos, a nossa vida ocorre em 3 dimensões, certo? Mas teve um elemento que eu fiz um desses cursos, participei de uma dessa formação, porque eu queria realmente aprender, ver se aquilo realmente traria algo novo. Por isso que eu falo para vocês, às vezes o que eu preciso é ver de um ângulo diferente as coisas. Acabou que os movimentos de 3D que eles passavam realmente não tinha muita aplicação para o que eu trabalhava com os meus alunos. Mas teve um elemento que eles colocaram lá que eu analisei e pensei, cara, que foi justamente focar em movimentos que trabalham mais rotações e movimentos em diagonais, certo? Se a gente pensar as máquinas de musculação ou os exercícios clássicos, sempre vai estar trabalhando para frente e para trás e talvez para um lado e para o outro. Anteromedial, ou seja, médio-medial, médio-lateral, ou antero-posterior. E mesmo quando eu vou para movimento fora das salas de musculação, fora da máquina de musculação, eu ainda acabo indo nessa linha de trabalhar antero-posterior, para frente e para trás, e trabalhar médio-lateral. Então, quando eles falaram assim, pô, são pouco explorados movimentos em diagonal e os movimentos rotacionais. Eu pensei, cara, realmente, poucos movimentos atuais trabalham com isso e a vida dos meus alunos vai ocorrer nesse plano médio-lateral, antero-posterior, mas também rotacional. Lembra dos planos anatômicos lá que a gente aprendeu na nossa formação em educação física? A gente tem o plano antero-posterior, que é o plano frontal, o plano médio-lateral, que é o sagital, e o plano transverso, que é quando eu giro aqui com uma linha aqui em cima da minha cabeça, que é justamente o plano rotacional, certo? Ou seja, como eu tive a oportunidade de participar dessa formação, e eu realmente fui para essa formação com um senso crítico, eu consegui pegar esse conhecimento que já era aplicado, que já era utilizado, e buscar, direcionar, aplicar para os meus alunos. Ou seja, cara, eu posso pegar esses movimentos com o conhecimento que eu já tenho, com o conhecimento que eu já tenho sobre mobilidade, estabilidade, sobre ativação cognitiva, e começar a colocar agora padrões que trabalhem também rotacional, médio-lateral e todos esses planos. Ou seja, sempre que eu conseguir ver as coisas de um ângulo diferente, sempre que eu conseguir participar de uma boa formação, ter acesso a bons profissionais, eu vou gerar essas oportunidades que até a Vitória comentou ali, de ter ferramentas que diversifiquem o que eu faço. Ou seja, não é eu seguir a modinha de todo mundo. Ah, treinamento 3D, agora treinamento 3D para todo mundo. Não. Pô, isso aqui, criticamente falando, faz sentido? Isso aqui é aplicável para os meus alunos? Eu consigo pegar isso aqui e aplicar segunda-feira para minha aluna idosa de 60 anos? É esse tipo de raciocínio crítico que a gente tem que ter. Mas se a gente tiver acesso a essas informações, a gente vai conseguir ter um ângulo de vista diferente, um ponto de vista diferente. Isso vai agregar muito e ajudar a gente a diversificar os nossos conhecimentos. Nesse mesmo sentido, uma outra historinha que eu queria contar para vocês, eu já participei de muitos cursos de pliometria, certo? E hoje em dia está voltando a estar de moda os cursos de pliometria. Saibam que pliometria é algo que você consegue aprender até em 4 horas, se for uma boa formação. Mas a galera faz pliometria agora e coloca, por exemplo, uma base instável, um Bosu, um mini disc. Galera, um dos princípios clássicos da pliometria é que eu preciso de uma superfície rígida. Outra superfície clássica, que a pliometria ela é classificada em nível 0, 1, 2, 3 e 4, para que eu possa realmente colocar um nível de desafio de acordo com o meu aluno. Então, quando vocês verem um profissional falando sobre pliometria, e ele nem citar níveis da pliometria, ele não colocar da onde veio aquele conhecimento, da onde ele está estruturando, parece que ele tirou só da cabeça dele, realmente sejam críticos e perguntem, professor, você pode me dar a referência disso? De onde vem
fazer a pliometria desse jeito ou não de outro. Mas por que eu estou falando sobre a pliometria? Porque eu não só participei de muitos cursos de pliometria, como eu ministrei muitos cursos de pliometria para vários profissionais. E uma coisa que a pliometria prega muito, a pliometria coloca, é diversificar, ter variedade de movimento, ou seja, eu preciso ser pliomédico não só para cima e para baixo, para um lado e para o outro, para frente e para trás, girando. Então, a pliometria classicamente, desde o nível 0, já prega que você diversifique os movimentos, que você faça movimentos com muita diversidade, diversificando muito. E aí quando eu fiz esse curso de pliometria, quando eu comecei a ministrar o curso de pliometria, que eu sabia que eu tinha que diversificar, fazer algo que tivesse muita variação de movimento, eu comecei a pensar também nas minhas aulas. Pensei, cara, todo mundo gosta de participar do curso de pliometria. Todo mundo gosta de se divertir fazendo aqui a pliometria porque é muito diversificado, é muito variável, tem movimentos novos, é desafiador. Eu quero acertar o salto, eu quero acertar o movimento. Então, se as minhas aulas, o começo da minha aula, minha preparação para o movimento, também tiver variação de movimento, também for diversificado, também tiver combinações de movimentos, será que meus alunos vão gostar disso? Será que vai ser interessante para os meus alunos? E aí eu pergunto para vocês, turma. Vocês têm 10 aulas, 10 sessões de treino. Essas 10 sessões de treino, vocês vão preferir fazer 10 sessões que começam exatamente igual, da mesma forma, ou vocês vão preferir fazer 10 sessões de treino que cada início é de um jeito diferente? Tem até alguns elementos que podem ser parecidos, mas sempre vai ter algum elemento que vai ser um pouco diferente. Me responda aí no chat. Se eu prefiro repetir o mesmo começo do treino todas as 10 vezes. 2, se eu prefiro que cada começo de treino tenha um elemento diferente. Coloca aí para eu ir acompanhando. E vamos na sequência. Ou seja, quando eu fiz esse curso de pliometria, falei, cara, tem duas coisas aqui que eu acho muito legal e que eu posso fazer transferência para a minha atuação nas minhas aulas de qualquer modalidade. Uma, variedade, diversificar. Segunda, eu colocar algo que faça a pessoa pensar, algo que faça ela realmente estar presente ali e se concentrar no exercício que ela está fazendo, que a gente pode chamar de estímulo cognitivo, que eu já falei com vocês, pode ser toma de decisão, pode ser dupla tarefa, mas algo que realmente faça o meu aluno pensar no que ele está fazendo ali. Por quê? Vocês já devem ter visto, inclusive, tem muitos profissionais falando disso aí, o Brain Functional Training, ou BFT, ou treinamento cognitivo, que é justamente quando eu tento colocar mais elementos agora que faça a pessoa pensar na sessão de treino, pensar no exercício, fazer exercício com dupla tarefa. Algumas pessoas chamam até de treinar a mente enquanto treina o corpo, e por aí vai. Turma, há 8 anos atrás eu já aplicava na minha preparação para o movimento, no começo da minha sessão, toma de decisão, atividades cognitivas e atividades lúdicas. Ou seja, quando eu tenho esse acesso à informação, quando eu consigo boas formações com profissionais que realmente estão atualizados, eu consigo antecipar muitas coisas. Eu realmente consigo, muito antes de muitos outros profissionais, ter acesso a um conhecimento. Porque hoje que todo mundo está buscando fazer um treinamento cognitivo, fazer algo dinâmico, atrativo, é algo que eu já buscava fazer nas minhas sessões de treinamento há 10 anos atrás. Quando eu consegui essa visão legal sobre os movimentos 3D, eu falei, cara, eu vou pegar o que é bom disso aqui e vou incorporar no meu treino. Nos cursos que eu ministrei de pliometria, cara, variação é legal, toma de decisão, esquerda e direita, uma cor ou outra é muito massa. Então eu quero colocar isso já no começo da minha sessão para o meu aluno. Para gerar o quê? Uma boa primeira impressão, gerar esse bom sentimento desde o começo da minha sessão de treinamento. Beleza? Por isso que eu falei para vocês, galera, a live de hoje é muito mais conceitual, mas é algo muito importante. Porque quando eu entendo que começar bem, gerar essa primeira impressão, vai impactar o meu aluno 100%, eu não vou agora fazer qualquer coisa com ele no começo da sessão. Eu não vou achar que 30 minutos de esteira tá bom. Eu vou realmente buscar coisas que possam agregar para o meu aluno. E a partir desse sentimento, de eu entender que isso é importante,
Eu vou buscar o conhecimento para poder executar isso, certo? Mas primeiro eu tenho que me tornar consciente disso. Consciente que eu preciso gerar essa boa primeira impressão com os meus alunos. Se eu sou consciente disso, agora eu sei que todos vocês que estão conosco até agora são conscientes disso, vocês agora têm a oportunidade, tanto no nosso evento, do Comum ao Extraordinário, de buscar esse conhecimento, essas ferramentas que vão ajudar a cada começo de sessão, cada começo de treinamento ali, ser algo prazeroso, algo diferente e algo inovador para os alunos de vocês. Ou seja, algo que está surgindo agora com o treinamento cognitivo, com o Brain Functional Training, que seria o treinamento mental, por assim dizer, ou algo que faz as pessoas buscarem pliometria, que é algo muito dinâmico, divertido, tal, ou treinamento com Medball, ou LPO, ou cross-training, crossfit, que é algo dinâmico, é algo que eu já buscava fazer no começo da minha sessão, há 5 anos atrás, porque eu felizmente consegui entender naquela época que eu gerar esse sentimento legal desde o começo do treinamento, já na parte inicial com o meu aluno, já é algo muito importante. Beleza? Então, turma. Então, para fechar essa partezinha, pensem aqui junto comigo. Galera, quem é que não gosta de brincar? Quem é que não gosta de algo dinâmico? Vocês colocaram aí no chat que preferiam a opção 2, a opção que sempre vai variar o treino, a opção que sempre vai trazer coisas novas. Até a nossa amiga Ana colocou que era realmente, raramente ela repete, sempre faz o aluno o que ela gostaria que fizessem com ela. Isso aí é bem legal, viu, Ana? Porque, olha só, quem é que não gosta de brincar? Quem é que não gosta de sorrir um pouquinho, achar uma atividade divertida? Então, por que a gente não busca gerar esse tipo de sentimento no começo da sessão do nosso aluno? Claro, eu vou ter um aluno que ele vai ser um pouco mais fechado, algumas coisas ele não vai achar tão legal, mas ele ainda assim vai querer se divertir. E eu tenho como ter ferramentas para acessar esse aluno e aquele outro que é algo super espetacular ali no começo da sessão. Se eu tiver repertório, se eu tiver conhecimento, realmente entender o que é mobilidade, o que é estabilidade, o que é uma ativação motora e cognitiva, eu não preciso de uma fórmula X ou Y, não preciso de um método fechado, eu não preciso fazer a mesma coisa sempre. Eu vou ter ferramenta para olhar para o exercício e dizer, cara, vou modificar isso e isso vai ficar mais divertido, vai ficar mais legal e vai trazer esse sentimento interessante para os nossos alunos, beleza? Então, sempre que eu conseguir gerar esse sentimento de ser algo legal, atrativo, divertido, eu vou estar o quê? Gerando uma boa primeira impressão. Cada sessão sua é uma oportunidade de gerar uma boa primeira impressão. Turma, cada sessão de treinamento do aluno com vocês é uma oportunidade de gerar uma boa primeira impressão, de gerar aquele sentimento positivo que vai fazer o seu aluno fidelizar com você, vai fazer o seu aluno valorizar a sua sessão de treino, e isso desde a primeira parte da sessão. Então vou repetir para que fique fixado na cabeça de vocês. Cada sessão de treino é uma oportunidade de gerar uma boa primeira impressão para os alunos. Então tem que começar do jeito certo. Não desprezem o começo do treinamento. Eu já venho falando isso com vocês há muito tempo. Esse é pode-se dizer que vai ser um dos pontos mais importantes da sua sessão, é como ela começa. Porque o resultado do aluno é um efeito crônico, né? Eu já falei isso várias vezes para vocês. Ou seja, várias sessões treinando é o que vai gerar o resultado final para o meu aluno. Mas o que é que vai fazer ele querer estar ali no treino? Ele querer estar treinando com você? Vai ser quando ele lembrar que ele vai chegar lá e vai ter 30 minutos de esteira para ele fazer? Ou vai ser ele lembrar que ele vai chegar lá e você vai estar esperando com algo novo, com algo legal para aplicar com ele? Certo? Então, cada sessão de treinamento é uma oportunidade de gerar uma boa primeira impressão com o seu aluno. Beleza, turma? Ok. Galera, como sempre, eu acabo me empolgando muito, eu gosto muito de conversar sobre essas coisas. Gostaria de ter mais tempo para conseguir falar com vocês e abordar ainda estratégias mais diretas, inclusive de como você usar a comunicação assertiva para avaliar se o seu aluno está gostando, se não está gostando e tal. Mas a gente pode falar sobre isso na nossa próxima live, que é quinta-feira, agora,
provavelmente nesse mesmo horário, mas a gente está pensando talvez em ajustar o horário para que mais pessoas possam estar acompanhando, já que muitas pessoas falaram que o horário acaba dificultando elas estarem junto com a gente, tá? Mas fiquem de olho que a gente vai publicar logo cedo o horário da live para vocês poderem se organizar. E nessa live a gente vai trazer 3 passos para fidelizar o aluno, certo? 3 passos, 3 coisinhas que vocês podem fazer no treino que vocês vão fidelizar os alunos com certeza. Mas fico muito feliz que nós chegamos até aqui, eu me empolgo muito em falar sobre essas coisas. Gostaria, como a Ana comentou ali, que tivesse me dito muitas dessas coisas há 10 anos atrás, quando eu estava começando, para que eu realmente entendesse que esses elementos sempre vão ajudar a cativar os nossos alunos e que com certeza vão fazer toda a diferença. Então, já fica ligado na nossa próxima live, que é quinta-feira, 3 passos para fidelizar o aluno. Lembra que faltam poucos dias, apenas 9 dias, para o nosso super evento do comum ao extraordinário. Então, quem não se inscreveu ainda, corre lá, acessa o link no meu perfil aqui do Instagram e realiza a sua inscrição, entra para o grupo do WhatsApp, responde o nosso formulário para a gente conseguir direcionar um super evento para vocês e fica por dentro de todas as informações. Lembrando que essa parte das vagas são limitadas, então já corre lá e se inscreve. Galera, mais do mais, eu fico muito feliz que a gente tenha chegado até aqui. Como eu falei, eu gostaria muito que tivesse me dito coisas como essa 10 anos atrás, para que a gente conseguisse cada vez mais especializar, cada vez mais atender melhor os nossos alunos. E saibam, aproveitem todas essas oportunidades de gerar uma boa primeira impressão com o seu aluno. Poxa, no último treino com o meu aluno, ele saiu triste, o treino não encaixou bem, ele sentiu dificuldade. Cara, na outra sessão, você tem a oportunidade de gerar essa boa primeira impressão. Você vai deixar isso acontecer no meio, no final da sessão de treinamento? Não. Cara, no começo da sessão você vai gerar essa boa primeira impressão para o seu aluno. Beleza? Mas, galera, dito isso, muito obrigado a todos. Até a próxima. E quinta-feira a gente se vê. Valeu, galera. Muito feliz pela presença de todos vocês aqui. E valeu. Simbora.